pessoal, bom dia. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora da MG Treinamentos de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Se você não segue a MG Treinamentos aqui no Instagram, passe a seguir, entre na bio da MG Treinamentos, clique no link lá e se quiser fazer parte da lista VIP no WhatsApp para toda semana receber nossas dicas tributárias, envie uma mensagem lá para a lista VIP do WhatsApp dizendo que quer participar dessa lista para estar recebendo as nossas dicas tributárias semanalmente. A live de hoje é muito interessante. Eu vou abordar as regras do diferencial de alíquotas previstas no convênio ICMS 93 de 2015, que trata do recolhimento do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de mercadorias ou na prestação de serviço de transporte, cujo consumidor final em outro estado é não contribuinte do ICMS. Bom dia para quem está entrando. E também uma novidade. Esse assunto, que é o diferencial de alíquotas previsto lá nesse convênio ICMS 93 de 2015, está em pauta para julgamento no STF, agora no dia 4/2, sendo que o julgamento da ADI 5.469 do recurso extraordinário com repercussão geral 1287019 iniciou no dia 11 de dezembro do ano passado e vai ser finalizado agora e foi para a pauta de julgamento no STF no dia 4 de fevereiro de 2021, sendo que os relatores, tanto da ADI quanto do recurso extraordinário com repercussão geral, já adiantaram que é inconstitucional as cláusulas do convênio ICMS 93 de 2015, que trata sobre esse diferencial de alíquotas nas operações interestaduais, cujo destinatário da mercadoria ou do serviço de transporte é não contribuinte, tendo em vista que a Constituição Federal prevê que quem tem que regular as regras gerais, as regras nacionais do ICMS, teria que ser por lei complementar, e nesse caso os estados se anteciparam regulamentando através do convênio ICMS 93 de 2015. Então tudo começa com o seguinte: a Constituição Federal prevê que cabe lei complementar trazer um modelo nacional do ICMS, e essa lei complementar é a 87 de 96, que é a Lei Candir. Ela que traz as regras nacionais do ICMS, quem são os contribuintes do ICMS, princípio da não cumulatividade, base de cálculo, qual o local que é devido o ICMS, e lá prevê que o estado competente para exigir o ICMS em regra é o estado de origem onde está localizado o remetente da mercadoria. Então, quando o destinatário da mercadoria ou do serviço de transporte no estado de destino é contribuinte, está adquirindo para comercializar, vai haver saída subsequente, então vai haver receita do ICMS não só para o estado de origem do fornecedor dessa mercadoria ou desse serviço de transporte, mas também para o estado de destino onde está localizado esse contribuinte do ICMS que comprou para comercializar. E aí, por que o Instituto do Diferencial de Alíquotas previsto na Constituição Federal? É como forma de partilhar a receita do ICMS para os estados de destino, onde estão localizados os consumidores finais, seja da mercadoria ou do serviço de transporte. Então, deixa eu verificar aqui. Aqui não tenho os meus slides, não estão aparecendo meus slides. Nem sei por quê. Só um instantinho aqui. Eu acho que não vai aparecer os slides. Mas
fica para outra oportunidade a demonstração de slides. Então, o que acontece? O artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, antes da emenda constitucional 87 de 2015, previa o recolhimento do diferencial de alíquotas quando o consumidor final da mercadoria ou do serviço de transporte no estado de destino fosse contribuinte do ICMS e, no caso, ele tivesse adquirindo material de uso e consumo ou ativo mobilizado, ou seja, mercadoria ou serviço para o seu uso final. E aí, nessa época também, nas saídas interestaduais voltadas para consumidor final não contribuinte, a receita do ICMS ficava toda com o estado de origem e o fornecedor, nessa operação interestadual para consumidor final não contribuinte do ICMS, aplicava a alíquota interna do seu estado de origem. Então, antes da emenda constitucional 87 de 2015, que alterou as regras do diferencial de alíquotas, o diferencial de alíquotas só existia quando o consumidor final no estado de destino fosse contribuinte do ICMS, ou seja, ele estivesse adquirindo de outro estado material de uso e consumo ou ativo imobilizado ou prestação de serviço de transporte para uso final, e ele mesmo seria responsável pelo recolhimento do ICMS. Já nessa época, antes da emenda constitucional 87 de 2015, quando o consumidor final no estado de destino fosse não contribuinte do ICMS, a receita do ICMS ficava integralmente com o estado de origem onde estava localizado o fornecedor, e nesse caso ele não aplicava a alíquota interestadual de 12, 7 ou 4%, se a mercadoria de origem importada, e sim a alíquota interna do seu estado de origem, e nesse caso quem arrecadava bastante nessa época eram os fornecedores, os estados onde estavam os fornecedores, os produtores dessas mercadorias, e os estados consumidores onde estavam esses consumidores não tinha arrecadação nesse caso quando o consumidor final não fosse contribuinte do ICMS. A partir da emenda constitucional 87 de 2015, foram alterados os incisos 7 e 8 do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, onde nas operações interestaduais ou prestações interestaduais de bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, passou a adotar a alíquota interestadual, em qualquer hipótese, e, cabendo ao estado de localização do destinatário, o diferencial de alíquotas. E o inciso 8 estabeleceu que, se o destinatário consumidor final em outro estado comprasse a mercadoria ou contratasse o serviço de transporte, continuaria recolhendo o seu próprio diferencial de alíquotas, e quando o destinatário consumidor final em outro estado não fosse contribuinte do ICMS, quem teria que recolher o diferencial de alíquotas para o estado de destino teria que ser o contribuinte remetente dessa mercadoria no estado de origem. E aí o que aconteceu? A Constituição traz essas novas regras, e essas novas regras só passou, ou seja, foi introduzida na Constituição Federal, porque foi acrescentado o artigo 99 do ato das disposições constitucionais transitórias, onde houve um período de transição entre os anos de 2016 a 2018, que o estado de origem, que ficou até dezembro de 2015 nas operações interestaduais ou prestações interestaduais, cujo destinatário é não contribuinte, o estado de origem ficou um bom tempo arrecadando sozinho e com uma alíquota bem maior do que a interestadual, que é a alíquota interna da legislação desse estado de origem. E
Para poder passar essas novas regras e serem introduzidas na Constituição Federal, foi acrescentado esse artigo 99 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, onde houve essa transição entre o ano 2016 e 2018 de partilha desse diferencial de alíquota entre o estado de origem e destino nas operações e prestações de serviço de transporte a consumidor final não contribuinte em outro estado. Só a partir de 2019, nessas operações e prestações de serviços de transporte para não contribuinte localizado em outro estado, é que o estado de origem fica somente com a arrecadação do ICMS com base na alíquota interestadual sobre a saída da mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e 100% do diferencial de alíquotas fica com o estado de destino. A introdução dessas regras desse diferencial de alíquota nas operações interestaduais e nas prestações de transporte interestaduais para não contribuintes foi justamente equalizar aí a distribuição de receitas do ICMS, tendo em vista também, com o boom da internet, vários consumidores finais não contribuintes que são localizados em estados cujas regiões é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, em que não tem todos os fornecedores ali de mercadorias, por exemplo, é muito fácil esse consumidor final, em vez de ir lá no comércio local, que muitas das vezes ele não encontra ali o eletrodoméstico da marca que ele quer, ele vai para a internet, compra pela internet, na realidade aquele fornecedor ali está localizado na região sul ou sudeste, a maioria desses fornecedores. E quem ficava com toda a arrecadação do ICMS, antes da emenda constitucional 87 de 2015, eram os estados de origem. O fato é que os estados se anteciparam para regulamentar esse novo diferencial de alíquotas. Por quê? Como se trata de base de cálculo de ICMS, qual o local que é devido ao ICMS, de acordo com a Constituição Federal, teria que ser por lei complementar. Constituição Federal não prevê que cabe convênio trazer as regras nacionais do ICMS. Então, nesse caso, teria que essas regras serem delineadas através de lei complementar, mas mesmo assim, desde janeiro de 2016, data que entrou em vigor o convênio ICMS 93 de 2015, esse convênio trouxe nas suas cláusulas a base de cálculo do diferencial de alíquota quando o consumidor final da mercadoria ou do serviço de transporte sejam não contribuintes localizados no estado de destino e, na realidade, essas cláusulas, por exemplo, a cláusula segunda, que trata da base de cálculo, e o convênio traz que a base de cálculo desse diferencial de alíquotas é uma base única, porque a cláusula segunda, parágrafo 1º, estabelece o seguinte: a base de cálculo do imposto é única e corresponde ao valor da operação ou da prestação, ou seja, o valor ali da venda daquela mercadoria que está na nota do fornecedor ou da prestação de serviço de transporte. Quem é o consumidor final da contratação do serviço de transporte é o tomador no estado de destino, e ele, sendo não contribuinte do ICMS, a transportadora é que é responsável pelo recolhimento do DIFAL no estado de destino. E aí, o que aconteceu no passo a passo? A base de cálculo, está dizendo o convênio, é o valor da operação de saída da mercadoria ou da prestação de serviço, tendo que observar o artigo 13, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, que diz que o ICMS ele é por dentro. Mas, nesse caso, o ICMS que tem que ser introduzido dentro da base de cálculo do valor de venda da mercadoria, da prestação de serviço, é a alíquota interestadual que esse fornecedor destacou na sua nota fiscal. Além disso, essa cláusula segunda ainda trouxe um parágrafo 1º A
trazendo a fórmula de cálculo e dizendo o seguinte: o ICMS devido às unidades federadas de origem e destino deverão ser calculados por meio da seguinte fórmula. Fórmula é essa que ele traz uma base de cálculo única do ICMS. Então, o ICMS para o estado de origem é calculado com o valor ali de venda da mercadoria, vezes a alíquota interestadual, e a base de cálculo do DIFAL para recolher o DIFAL no destino é esse mesmo valor da mercadoria que foi calculado o ICMS para o estado de origem, aplica-se a alíquota interna, acha um valor e deduz do ICMS próprio desse fornecedor, que foi calculado com a alíquota interestadual. O fato é que, como não houve lei complementar regulamentando a matéria, foi um simples convênio, cada estado interpretou o convênio de acordo com o seu critério. Apesar do convênio dizer que a base de cálculo desse diferencial de alíquota nas operações interestaduais ou prestações de serviço de transporte para não contribuinte é base única, vários estados, como Minas Gerais, criaram uma fórmula diferenciada, resultando numa base dupla, porque quando eles interpretaram a cláusula segunda, parágrafo 1º do Convênio ICMS 93 de 2015, que diz que tem que ser introduzido dentro da base de cálculo desse diferencial de alíquotas o próprio ICMS, o que esses estados, como Minas Gerais e outros, entenderam? Que teria que, para achar o diferencial de alíquotas para o estado de destino, teria que pegar o valor da operação que o fornecedor calculou o seu próprio ICMS, tirar daquele valor o seu ICMS próprio, calculado com a alíquota interestadual, e aplicar sobre essa base de cálculo resultante a alíquota interna do estado de destino, aplicar sobre esse valor a alíquota interna do estado de destino, acha-se um valor e deduz do ICMS próprio do fornecedor. Ora, isso não é diferencial de alíquotas, porque a Constituição determina que o diferencial de alíquotas é sobre o valor da operação ou prestação realizada pelo contribuinte fornecedor dessa mercadoria ou dessa prestação de serviço. Isso é uma outra base de cálculo que foi criada por esses estados, que resultou numa base dupla, porque diferencial de alíquotas, o que é a diferença de alíquotas? É pegar a alíquota interna do estado de destino, menos a interestadual, e o resultado aplica-se sobre o valor da operação praticado lá na nota fiscal de venda de mercadoria ou prestação de serviço de transporte. É a mesma base de cálculo que foi utilizada para calcular o ICMS para o estado de origem. Aí que vem o detalhe. No STF, iniciou, na realidade, no dia 11 de 11 de 2020, o julgamento pelo STF da ADI 5469 e do recurso extraordinário com repercussão geral 1287019, recurso extraordinário esse com repercussão geral que resultou na tese no tema 1093, a cobrança do diferencial de alíquotas alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela emenda constitucional 87 de 2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou no dia 11 de 11 de 2020 o julgamento conjunto desses dois processos e os ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, relatores, respectivamente, da ADI e desse recurso extraordinário, votaram pela invalidade da cobrança desse diferencial de alíquotas, que não cabe convênio trazer
regras gerais do ICMS como base de cálculo e local que é devido ao ICMS. Tendo em vista que o ministro Nunes Marques solicitou vista de ambos os autos, o julgamento foi suspenso. Só que, pessoal, se vocês entrarem no portal lá do STF, foi colocado em pauta para julgamento esses dois processos que vão ser julgados em conjuntos para o dia 4 de fevereiro. Os relatores do processo, o relator do recurso extraordinário, que é o ministro Marco Aurélio, ele disse o seguinte: a sistemática introduzida pela emenda constitucional 87 de 2015 não dispensa a exigência constitucional da regulamentação da matéria via lei complementar. E já na ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Dias... Só um instantinho. A necessidade de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional 87 de 2015 observou que, antes disso, os estados e o Distrito Federal, nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, a seu ver, o convênio ICMS 93 de 2015 não pode substituir a lei complementar. Então, os ministros relatores já foram a favor do contribuinte, trazendo no seu entendimento que é indevida essa cobrança e que são inconstitucionais as cláusulas desse convênio ICMS 93 de 2015. Vamos verificar a finalização desse julgamento, todos lá. Entre lá no julgamento, de repente, não sei se vai a TV do STF no YouTube vai fornecer esse julgamento ao vivo, mas é muito interessante. E aí, o que vai acontecer? O ministro Dias Toffoli, ele propôs a modulação dessas decisões, dos efeitos serem a partir só de 2021, com exceção da cláusula nona desse convênio ICMS 93 de 2015, que essa cláusula nona dizia que as regras desse diferencial de alíquotas aplicavam-se às empresas do Simples Nacional. Na época, em 2016, entraram com a DI 5464 e foi concedida a liminar suspendendo a cláusula nona do convênio ICMS 93 de 2015 para não ser aplicável às empresas do Simples Nacional, que são aquelas empresas que pagam o ICMS dentro do Simples Nacional. Então, o ministro Dias Toffoli, ele propôs a modulação para que os efeitos dessa decisão valha só a partir de 2021 e para a cláusula nona vale a partir da data da decisão lá que suspendeu a cláusula nona desse convênio no ano de 2016. Só que o ministro Marco Aurélio entende que não tem que ter modulação, os efeitos da decisão na realidade teria que ser retroativo, os estados aí teriam que devolver esse valor, mas acredito que vai modular porque vai causar uma insegurança muito grande para os estados que com essa pandemia já estão arrecadando pouco. Então, o que vai acontecer, pessoal? O seguinte, se for julgado realmente na finalização aí do processo a inconstitucionalidade desse convênio ICMS 93 de 2015, os estados vão perder de receita, eu digo, os estados de destino, onde estão localizados esses consumidores finais não contribuintes. Mais de 9 bilhões anualmente, já que a arrecadação vai continuar ficar concentrada nas unidades federativas de origem, onde está localizado o fornecedor, o que vai prejudicar a repartição de receita. Mas isso vai ser muito bom para o contribuinte, principalmente aquele que vende a nível Brasil, que tem que saber da legislação de cada estado. Mas é muito melhor
que seja julgado inconstitucional mesmo esse convênio e que venha as regras através de lei complementar que traga os conceitos nacionais e aí sim os estados absorvam essas regras através de lei ordinária. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Vou ativar aqui os comentários. Espero que vocês tenham entendido, ok? Não consegui colocar aqui os slides, que eu ia dar os exemplos práticos de cálculo, mas a mensagem foi passada, porque na realidade pode, esse ano ainda, no caso, ser julgado a inconstitucionalidade desse convênio ICMS 93 de 2015, e aí, através decisão em ação direta de inconstitucionalidade, vincula não só os tribunais, mas o Poder Executivo dos estados, onde eles não vão poder mais cobrar esse diferencial de alíquotas. Então, essa foi a live de hoje. Na próxima semana, eu vou divulgar ainda aqui no Instagram da MG Treinamentos qual vai ser o próximo tema que a gente vai discutir, ok? Então, um bom dia para vocês e um bom final de semana também. Vou encerrar aqui.